Muito bem, esse que vos fala é professor Sérgio Fernando Maciel Corrêa. Sou professor doutor em filosofia e atuo no Instituto Federal Catarinense Campus de Videira. E este é o primeiro vídeo de um projeto que eu estou mais ou menos pensando, que é filosofar e aprender filosofia a partir de questões do Enem, a partir dos textos propostos pelas pessoas que editaram e fizeram as provas do Enem. Neste sentido, então, estes vídeos que eu vou fazer, né, filosofando com o Enem, eles têm como objetivo aprender filosofia num sentido amplo, a partir do texto proposto, e também resolver a questão do Enem. Então, com isto eu tenho a perspectiva de atender a duas situações. A situação de aprendizado de textos filosóficos e a situação de aprendizado de responder questões do Enem. Faço isso porque sou um servidor público, estou atualmente trabalhando em home office, quarentena. Minha formação de filósofo contou com muitas bolsas de estudo, então retribuir um pouco do dinheiro investido na minha formação também através desses pequenos vídeos. Então vamos lá, filosofando com o Enem a partir de questões. Escolhi aqui para começar uma questão que caiu no Enem de 2012 e os seus dois textos. Então vou ler cada um dos textos, discutir um pouquinho rapidamente, e em seguida a gente vai a questão lá, como que o organizador da prova exige de nós uma resposta. Então vamos lá, primeiro texto. Anaxímenes de Mileto disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe, existiu e existirá, e que outras coisas provêm de sua descendência. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar por filtragem, e ainda mais condensadas transformam-se em água. Água, quando mais condensada, transforma-se em terra, e quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Muito bem, vamos situar um pouquinho do que trata esse texto, né? Esse texto ele tem como objetivo falar dos filósofos pré-socráticos. Quem são os pré-socráticos, professor? Aqueles filósofos que tinham como meta, ou como questão filosófica, responder uma pergunta sobre a origem de tudo. A pergunta de onde viemos é a grande questão deles. E esse grupo de homens que viveu na Grécia Antiga, eles não buscavam em mitos ou mitologias ou em religiões ou crenças não racionais para tentar responder a pergunta de onde viemos. E o primeiro grupo de filósofos que tentou responder a esta questão de forma racional foram aqueles que viveram na cidade de Mileto, por isso Anaxímenes de Mileto, né? Anaxímenes de Mileto pertencia a uma escola filosófica chamada Escola de Mileto, da qual o mestre originário, a pessoa que fundou, Tales de Mileto, considerado o primeiro filósofo da filosofia ocidental. Tales de Mileto dizia que tudo veio da água. Então, além de Tales, que é o fundador, Anaxímenes, que é o texto, tem Anaximandro, que dizia que era uma fusão dos 4 elementos. Então, essa chamada escola de Mileto buscava nos 4 elementos da natureza a resposta para a sua pergunta, né, a origem de onde viemos. Ou seja, buscava na terra, ou na água, ou no fogo, ou no ar a resposta. Aqui nós estamos com Anaxímenes, um filósofo que viveu mais ou menos 500, 600 a.C., e a sua resposta é um elemento da natureza, o elemento ar. Vamos então ao segundo texto. Basílio Magno, filósofo medieval, escreveu, abre aspas, Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Quão parcas de conteúdo se nos apresentam em face desta concepção as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina
ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios, ou no caso a escola de Mileto, ou dos átomos, como julga Demócrito. Na verdade, dão impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha. Muito bem, aqui o texto ele já traz uma explicação de quem é Basílio Magno, é um filósofo medieval. A gente sabe que a grande questão da filosofia medieval ocidental, a grande questão é tentar explicar, ou racionalmente, ou com base na fé, a existência de Deus. Então, os filósofos medievais, em geral, que começam com a patrística, sempre vão ter essa questão. Ou eles partem de uma tese bastante dogmática, creio para entender, ou seja, tenho uma crença e depois uso a razão para tentar entender essa crença, ou ao contrário, entendo para depois crer. Então eu uso a minha racionalidade, a minha capacidade lógica, a minha capacidade científica para entender, para depois eu dar o salto de fé. O caso de Basílio Magno é o seguinte, é o segundo caso. É um filósofo cristão, né, que busca explorar racionalmente os elementos da crença para poder ter uma crença sólida. Por isso ele está usando aqui filosofia, dos pré-socráticos para tentar explicar Deus como causa de todas as coisas, como causa e efeito mesmo, né? Uma prova racional para que Deus existe. Então, esse é o segundo texto. Vamos ver o que o autor da prova nos pede agora. Filósofos dos diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaxímenes, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum na sua fundamentação teorias que, agora vamos ver o que o editor da prova quer de nós. A. Eram baseadas nas ciências da natureza? Eu vou dizer que essa questão ela é falsa pela seguinte perspectiva, porque Basílio Magno ele não se baseia na natureza para fazer sua filosofia. Ele se baseia no uso lógico-racional da sua crença, portanto ele tem um elemento de lógica e razão, mas não de filosofia de ciência da natureza, e tem um elemento de fé. Então a gente já de antemão descarta a alternativa A, porque os dois filósofos não têm em comum o fato de explicarem a partir da ciência da natureza. Anaxímenes, sim, ele vai lá no elemento ar. Refutavam as teorias de filósofos da religião? Não. No caso de Basílio Magno, ele é um filósofo da religião em si, né? Então é um filósofo da religião tentando construir a sua filosofia da religião, ou seja, aquela pergunta entendo para depois crer, a partir do elemento racional, mas no fundo ele quer justificar a sua crença. Portanto, ele é um filósofo da religião. Então ele não refutava elementos da religião. C. Tinha origem nos mitos das civilizações antigas? Pela explicação que eu vos dei, os filósofos, os pré-socráticos, eles têm como esta perspectiva apresentar, oferecer uma outra resposta que não é aquela vinda dos mitos, mas é uma resposta baseada em evidências da razão e evidências da própria natureza. Não há o elemento mito. Então a gente descarta a letra C. Postulavam um princípio originário para o mundo? Opa! Tanto Basílio ele busca um princípio originário para o mundo, que é Deus, né, o Criador de todas as coisas, a causa, essa palavra é muito importante para a gente entender a filosofia medieval da escolástica. Ele sempre vai tentar encontrar uma causa para a sua crença, por isso creio, entendo para depois crer. E o caso do filósofo pré-socrático, Anaxímenes, é o mesmo, né? Ele está postulando um princípio que no caso ali é o ar, né? Um princípio originário, aquilo que os
pré-socráticos buscavam, né, o conceito importante aqui, buscavam o arqué, o princípio originário, buscavam esse princípio originário na física, na natureza, né? Então, por óbvio, a alternativa correta é a letra D. Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas? Não, porque o filósofo pré-socrático ele não tem esse elemento de crença. Ele tem tão somente um elemento de ciência e de racionalidade. Ao contrário de Basílio Magno, que apesar de usar argumentos lógicos racionais, busca explicar explicar Deus como princípio de todas as coisas. Não é o caso de Anaxímenes de Mileto, que é um filósofo racional. Tudo bem, pessoal? Esse é o primeiro vídeo, então, que busca aprender e filosofar, né? Tentar entender um pouquinho, a partir de questões passadas do Enem. Abraço do professor Sérgio. Curtam este vídeo, deem like e sigam-me também nas redes sociais, o @profsergios lá no Twitter, o profsergio231 no Facebook e o sergio.filos no Instagram. Lá também há outros conteúdos e não deixe de se inscrever nesse canal. Abraço para vocês.